programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, trabalhadores e trabalhadoras nas ruas em defesa da educação, da saúde e contra a PEC 241. 20 anos de congelamento dos investimentos no serviço público. É isso que propõe a PEC do desmonte do Estado brasileiro. CUT organiza greve geral para dizer que não aceita nenhum direito a menos. Sindiúti MG convoca a categoria para a Assembleia Estadual. De Brasília, as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Educação em debate. No próximo dia 25 de outubro, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais realiza uma nova Assembleia Estadual. A categoria está sendo convocada pelo sindicato para paralisar suas atividades nesse dia. A cobrança ao governador de Minas dos acordos assinados e avanços na pauta de reivindicações são eixos da próxima Assembleia Estadual, que acontecerá no dia 25. Entre os assuntos a serem discutidos estarão ainda a reposição da greve das SREs e do órgão central, o cronograma de nomeações. O Sindiúti reafirma a necessidade de um cronograma com critérios claros, a situação dos trabalhadores adoecidos vinculados à Lei Complementar 100 e o quadro de escola de 2017. Para o Sindiúti, esse assunto é extremamente importante na organização do próximo ano escolar. A Assembleia Estadual acontecerá a partir das 14 horas em Belo Horizonte, com a participação de trabalhadores e trabalhadoras de todas as regiões do estado. Os profissionais da educação em Minas rejeitam a PEC 241, que tem sido chamada de PEC do desmonte do Estado brasileiro. Após um golpe institucional, está havendo uma ameaça iminente de perda de direitos. A gente está voltando ao status de 88, com perda de direitos fundamentais, como previsão de recursos para a educação, piso salarial, previdência e, enfim, direitos básicos do trabalhador. Isso que está em pauta. Então a gente está unido, para não permitir nenhum direito a menos. Porque não é possível que um governo ilegítimo, que não foi eleito pelo voto, que ele usurpe o poder e, logo em seguida, retire direitos dos trabalhadores. Estar nas ruas é importante para a gente defender os direitos. É um absurdo o que o governo Temer tem feito, esse governo golpista, de destruir a saúde, a educação, de destruir os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esse governo quer acabar com a vida das pessoas, com a vida das mulheres, com a vida da juventude. Por isso nós temos que estar na rua, contra esse governo, contra a política neoliberal que destrói o nosso planeta. Os projetos de lei que estão hoje no Congresso retiram direitos à classe trabalhadora, congelam gastos do setor público, retiram recursos da educação e da saúde. E a classe trabalhadora será a mais prejudicada. Professores, trabalhadores do campo e da cidade. E nós não podemos permitir que esses projetos passem e que o governo golpista, o governo Temer, permaneça no poder, retirando os nossos direitos. Porque nós entendemos que esse governo é um governo golpista, um governo que não representa a classe trabalhadora, ele não foi eleito. E com os projetos que estão chegando lá no Congresso e alguns que já passaram até para o Senado, ele visa retirar direitos dos trabalhadores. E nós não aceitamos isso. Esse projeto não nos representa. Nós não aceitamos essa retirada de direitos dos trabalhadores. Por isso estamos aqui. É esse o nosso papel nesse momento, é ocupar as ruas para a gente reverter esse quadro. A presidenta da CUT Minas e coordenadora geral do Sindiúti MG, Beatriz Cerqueira, também enfatiza o quanto essa proposta é prejudicial à classe trabalhadora. Está prevista para essa semana o início da votação da proposta de emenda à Constituição 241 no Congresso Nacional. Uma proposta enviada pelo governo Michel Temer que pretende, por 20 anos, congelar todos os investimentos do Estado brasileiro. A única coisa que não estará congelada será o pagamento dos juros da dívida. Ficarão congelados os investimentos em saúde, educação, previdência, assistência social, infraestrutura, ou seja, tudo o que o Estado pode investir para a melhoria da vida do brasileiro, da brasileira. Se esta proposta já estivesse em vigor, para nós termos uma ideia do seu impacto estrutural no Brasil, se essa proposta já estivesse em vigor nos últimos 10 anos, mais de 230 bilhões de reais
não teriam sido investidos nas áreas de saúde e também na área de educação. Aqui em Minas Gerais, o DIEESE fez um estudo fazendo exatamente a mesma simulação. Seriam investidos menos 18 bilhões de reais só no estado de Minas Gerais. Agora, a nossa realidade aqui em Minas, nós tivemos escolas funcionando em posto de gasolina, em motel desativado, mais de 60% das escolas não tem quadra de esporte coberta, a maioria não tem refeitório, há uma superlotação das salas de aula. Imaginem com menos 18 bilhões de reais na última década. O estudo do DIEESE também apontou que se em 2015 esta proposta estivesse em vigor, o estado de Minas Gerais teria investido 13% dos impostos arrecadados em educação e não os 25% que são previstos e obrigatórios pela Constituição. O mesmo estudo do DIEESE aponta que se esta regra da PEC 241 estivesse em vigor, o piso salarial profissional nacional, nosso piso do magistério, em 2016 seria R$ 1.300, não R$ 2.135, como é o valor atual. Esta proposta de emenda à Constituição, portanto, ela vai mudar drasticamente a nossa vida. Vai mudar estruturalmente o que nós entendemos por saúde, por educação e por outras áreas, porque são todos os investimentos do Estado que estarão congelados, provocando um processo de disputa entre setores do funcionalismo e entre os poderes constituídos aí do Estado brasileiro. Imaginem que o juiz, o desembargador, o promotor disputarão o investimento na sua área, na sua carreira, com o professor, com o doente que está à espera de um transplante, à espera de uma cirurgia, no Sistema Único de Saúde. Nós estamos falando da maior quebra constitucional desde a nossa redemocratização do país. Por isso, a CNTE, a CUT, várias outras entidades estão mobilizadas para impedir a aprovação da PEC 241. Nós, profissionais da educação, não temos outra alternativa a não ser parar as nossas atividades, pressionar deputados e senadores para que votem contra esta PEC e fazer o diálogo com a comunidade escolar, para que ela compreenda a gravidade dessa situação. Lamentavelmente, quando se fala na PEC dos gastos públicos, que é assim que a imprensa tem chamado, dá uma falsa ideia que o problema é de servidor público, que o problema é só do salário do professor, é só da carreira, e que, portanto, seria um problema corporativo. Não se engane, a situação é muito mais grave e é uma proposta que atingirá toda a sociedade, não se limitará a servidores públicos, atingirá políticas importantes como de carreira no serviço público, como concursos públicos que fatalmente deixarão de ser feitos e a própria Previdência. Se esta PEC for aprovada, a reforma da Previdência virá naturalmente, porque o Estado também vai limitar o direito à Previdência Social por um longo tempo. Na verdade, a reforma da Previdência já está em curso com medidas provisórias que estão revendo direitos adquiridos como das aposentadorias por invalidez e benefícios de prestação continuada. O momento é grave e exige de cada um de nós o diálogo com as comunidades escolares, a mobilização social e a pressão junto a este Congresso, que não pode votar de acordo com seus interesses, mas precisa defender os interesses da população brasileira. Vamos todos nos mobilizarmos e continuarmos essa pressão ao longo dos meses de outubro e novembro e por quanto tempo for necessário para que a gente impeça o desmonte do Estado brasileiro, como está proposto na PEC 241. Calendário de lutas. O Sindifisco MG e o Sindisaúde apoiam a luta dos profissionais da educação no combate à proposta de emenda à Constituição que limita os gastos com os serviços públicos. Os trabalhadores agora estão numa rota de perdas, principalmente relacionada aos direitos conquistados com muita luta, o caso da Previdência, a questão da PEC 241, que vai limitar gastos, principalmente os gastos primários, porque não vão limitar a questão dos juros, e a questão do PL 257 e as outras reformas trabalhistas, as outras que vêm por aí. Essas reformas vêm para retirar direito dos trabalhadores e a única forma de a gente tentar reverter esse quadro é ir para as ruas para poder evitar perdas de direito.
que nós estamos aí indignados com o projeto a PEC 241, que congela os investimentos de recursos na saúde, trazendo uma perda de 40 bilhões, além de também estar registrando e retirando direito trabalhista de todos os trabalhadores, tanto nível federal, estadual e municipal. 20 anos sem investimentos na saúde e na educação. O que pode significar isso, Renato? É o fim do Sistema Único de Saúde e é o fim da educação pública, que foi uma conquista da sociedade civil na nossa Constituição de 1988. Isso nós jamais podemos admitir. Atentos aos seus direitos, jovens também contestam a PEC 241, que traz prejuízos irreversíveis à sociedade. Outras palavras da juventude. Meu nome é Sérgio, sou professor da cidade de Jubá. Nós sabemos que a conjuntura é difícil, a onda conservadora é evidente, nós estamos perdendo direito, mas não vamos perder a vontade. O espírito de luta está dentro de nós, corre dentro das nossas veias. Em Minas, tivemos avanços significativos com relação à Lei 21.710 e não vai ser agora que esse governo golpista do Michel Temer vai fazer nós retrocedermos a 10 anos atrás. Rebeca, que luta o jovem deve abraçar neste momento? Qualquer luta que diga respeito da perda dos direitos dele. Eu acho que o direito ele é previsto por lei, ele é previsto na Constituição, então qualquer coisa que vá retirar desse jovem, vai retirar de qualquer pessoa, ele tem que lutar por isso para poder manter esses direitos. Não é simplesmente dever, principalmente imposto, só imposto, coisa uma em cima da outra, é dever. Nós precisamos de deveres, mas nós temos que ter os direitos todos respeitados. Então qualquer luta que precise de manter os direitos, ela é válida, qualquer uma que o jovem precisa para isso. Hoje a juventude está na rua justamente para lutar contra esse golpe que já está institucionalizado dentro do país, que principalmente ataca a juventude trabalhadora. Hoje a gente principalmente pauta a relação do novo ministro da Educação, que foi nomeado pelo governo golpista do Michel Temer, um governo assim totalmente despreparado para estar discutindo educação no nosso país. Ele chamou Alexandre Frota, um cara que assumiu estupro recentemente nacionalmente, e acha como se isso fosse normal. Ao invés de chamar o sindicato dos professores, os movimentos estudantis existentes pelo Brasil afora, eles não chamam o cara que é estuprador. E também já se colocou favorável à escola sem partido, que hoje a gente chama de Lei da Mordaça, que é um projeto que proíbe discussões políticas, de gênero, de sexualidade dentro das escolas, que a gente sabe muito bem que hoje a gente é o país que mais mata a comunidade LGBT, é um país que, assim, a agressão contra as mulheres ainda é muito forte e é um país que ainda assim é muito racista. Então a juventude hoje está na rua justamente por direitos sociais e por pedir que a educação seja melhor e que a gente merece ter uma educação de qualidade e gratuita também. Tire sua dúvida com o nosso departamento jurídico. Tira dúvidas. Meu nome é Egide Querino, sou professor de Passos. Eu gostaria de saber se o ex-efetivado, desligado em 31/12 de 2015 da Lei Complementar 100, tem direito ao FGTS. Pode. O servidor que foi atingido pela Lei Complementar 100 de 2007 e foi desligado em 31 de dezembro de 2015, faz jus ao FGTS, conforme entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, que entende que o servidor cujo contrato for considerado ilegal ou inconstitucional fará jus a esse direito. Meu nome é Marília Garcia, eu sou professora na cidade de Candeias e eu gostaria de perguntar ao setor jurídico. O servidor público que aderir à greve, ele pode vir a sofrer alguma penalidade? O servidor público não pode ser punido por aderir à greve. As faltas advindas da adesão à greve não são faltas injustificadas. Assim, toda falta considerada falta greve, ela não pode ter nenhum tipo de penalidade em relação ao servidor. A súmula 316 do STF já consolidou o entendimento de que a adesão à greve não é considerada falta grave e assim não pode haver nenhum tipo de penalidade para o servidor que aderiu ao movimento grevista. O servidor que se sentir ameaçado, pressionado
pela direção, pela superintendência ou por algum órgão do Estado, deve entrar em contato imediatamente com o sindicato para que nós possamos ajudar da melhor forma. Calendário de lutas. No último dia 5, as ruas de Brasília foram tomadas de trabalhadores e trabalhadoras de todas as regiões do país, no Dia Nacional de Luta contra o Desmonte do Estado Brasileiro. Trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais participaram do Dia Nacional de Lutas contra o Desmonte do Estado em Brasília e denunciaram as medidas do governo Michel Temer, que propõe congelar investimentos públicos através da PEC 241, privatizar o pré-sal através do PL 4567, fazer a reforma do ensino médio, medida provisória 746 e congelar os salários, que é a PEC 257. Em defesa dos direitos trabalhistas, centrais sindicais realizaram paralisações por todo o país. A CUT e os seus sindicatos estão propondo continuar nas ruas, fortalecendo a unidade na luta dos trabalhadores e as frentes de resistência na defesa de direitos e conquistas. A construção da greve geral, ainda em 2016, também é outro objetivo dessa central sindical. As estratégias para a greve geral foram apresentadas às servidoras e servidores públicos municipais e estaduais pela presidenta da Central Única dos Trabalhadores, Beatriz Cerqueira, durante o 2º Seminário da Previdência, realizado no último dia 4, em Belo Horizonte, no auditório da Associação Médica. O encontro debateu a PEC 241, a PLP 257 e a reforma da Previdência. Quem luta, educa. Os manifestantes foram mais uma vez às ruas para contestar a proposta de emenda à Constituição PEC 241, que congela os investimentos nos serviços públicos pelos próximos 20 anos. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, Roberto Franklin Leão, diz que os trabalhadores em educação não aceitam retrocessos e que essa proposta tem o objetivo, sim, de destruir a escola pública. Estamos nas ruas também porque somos contra a PEC 241, que destrói o Estado brasileiro, acaba com conquistas históricas dos trabalhadores e destrói a educação pública nesse país, porque retira a vinculação de verbas que é previsto hoje na Constituição. A educação pública vai ser sucateada e, na verdade, quem vai lucrar com isso são os empresários da educação, porque o caminho que esse governo está trilhando é o caminho da privatização da educação pública. O piso salarial profissional nacional, com essa PEC, também está ameaçado. O piso é destruído com essa PEC, porque o Estado está impedido pela PEC de reajustar qualquer despesa, né, acima da inflação do ano anterior. O piso tem uma proposta de ganho real de salário, tá certo? Portanto, ele vai perder. O piso, se a PEC estivesse valendo já há algum tempo, ele hoje valeria R$ 1.300 e, na verdade, o que ele vale hoje são R$ 2.135. Para vocês verem como o PEC vai incidir negativamente no piso salarial. A nossa luta unificou, é estudante, professor, trabalhador. Dia Nacional de Paralisação em Belo Horizonte contou com apoio e participação dos técnicos administrativos em educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Centro Federal de Ensino Tecnológico Cefet-MG e da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A categoria está em greve desde o dia 22 de agosto. A nossa luta unificou, é estudante, professor, trabalhador. Nossa luta é contra o desmonte da educação pública superior. Nossa luta é pela garantia do orçamento das universidades federais. Nossa luta é pela garantia de formação digna do povo brasileiro. O Sindifes está numa greve protagonizando um movimento de resistência há um mês. Esse movimento é para denunciar os cortes que não deixarão a universidade pública acabar o semestre
A desvalorização do serviço e do servidor público é um assunto dessa edição no Momento CUT Minas. Momento CUT Minas. Eu gostaria de saber por que o funcionário público é tão desvalorizado nesse país. Bem, o Estado brasileiro, na sua formação política e social, ele não foi concebido, né, para ter um serviço público que atendesse aos interesses da sociedade, mas para atender os interesses das elites dominantes. Essa é a história do serviço público brasileiro desde a época do Império, a Primeira República, a Segunda República, e que só viemos ter uma certa mudança de concepção de serviço público para atender a sociedade a partir da Constituição de 88. Então nós temos valores impregnados dentro do Estado brasileiro, né, no que diz respeito ao serviço público, não como instrumento, né, de que proporcione, né, o bem-estar social, mas instrumento, inclusive, de controle, né, de poder e de manutenção de poder do Estado pelas elites dominantes, que sempre tivemos o quê? Como resultado disso, uma prestação de serviço público deficiente, precária, enfim, serviços públicos de pouca qualidade. Evidentemente que as elites dominantes, para hegemonizar, né, inclusive seus interesses e naturalmente dialogar com a sociedade, há muito massificaram junto à sociedade de que a responsabilidade pela não prestação de bom serviço por parte do Estado era uma responsabilidade dos servidores públicos, dos trabalhadores do setor público, que não tinham inclusive competência, capacidade, eficiência, enfim, eram trabalhadores desqualificados e evidentemente que essa massificação ideológica que foi construída através dos séculos, né, levou inclusive a essa visão que a sociedade infelizmente tem até hoje, de que nós não temos, né, prestação de bom serviço de educação, de saúde, de saneamento, em virtude da desqualificação dos servidores, sem olhar de que os problemas, né, da prestação de serviços públicos são problemas oriundos dos próprios interesses das elites dominantes do país, que os recursos que seriam destinados para atender essas demandas foram recursos que foram naturalmente desviados para atender os interesses dessas elites, numa clara política de transferência de poupança pública para o setor privado, mas que conseguiam dialogar, né, com a sociedade, colocando a culpa nos servidores públicos. Essa história e essa herança, que eu chamo de uma herança maldita, né, da história da formação dos serviços públicos, levou, inclusive, a esse sentimento de que toda a responsabilidade pela não prestação de serviço público caiu na responsabilidade nas costas dos servidores públicos, e é algo que nós, inclusive, temos uma responsabilidade muito grande, né, neste momento, né, principalmente do ponto de vista político, né, quando nós temos no país um processo de desenvolvimento interessante, de aumento de renda, de crescimento econômico, e que de uma das formas de distribuição de renda é a melhoria da prestação de serviços públicos, não focando no debate, né, na questão do servidor público, né, mas na questão de políticas públicas de qualidade, do aumento da disponibilidade de recursos públicos para investimento público, como é o caso, por exemplo, da educação, de se aumentar no mínimo para 10% do orçamento para se investir em educação, e evidentemente com o aumento do quantitativo do número de servidores, com políticas de capacitação de servidores eficientes, que nós não temos ainda hoje no Estado brasileiro, com política, inclusive, de construção de carreiras que tenha desenvolvimento horizontal e vertical na perspectiva de profissionalização do serviço público. Então, esse conjunto de medidas, nesse momento que o país passa por uma agenda positiva de desenvolvimento, pode ser que poderemos minimizar e melhorar essa imagem que os servidores públicos têm hoje junto à sociedade. Escola sem partido é o fim. A campanha do SINDIUT-MG sobre a escola sem partido ganha novos adeptos a cada dia. Com o mote "A escola sem partido é o fim", o sindicato busca dialogar com a sociedade e mostrar que uma escola sem pensamento crítico é uma escola que coloca uma mordaça nos professores. Acompanhe agora o que pensa a coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, Cristina Del Papa, sobre esse projeto. Olha, a escola sem partido, na verdade, assim, ela tem partido, né? Então, o título, ele é propositivo porque alguém por trás está dizendo que não quer uma escola que seja crítica, que não quer uma escola onde os professores possam ter opinião, que não quer uma escola que forme cidadão, e para que esse cidadão seja crítico, e esteja nas passeatas, e esteja gritando fora Temer, e esteja contra os PLs 241, 257. Então a escola sem partido é uma escola de mordaça. Eles não querem
que a população brasileira tenha pensamento, né? Que possa ter uma mente e que possa produzir o pensamento crítico. Então, para nós, essa escola ela tem partido, é partido da direita, que quer acabar com a escola no Brasil e que é crítica e que quer tirar esse povo que fez o golpe no Brasil. Momento CNTE. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Comemorado no dia 12 de junho, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, tem como objetivo destacar os perigos e os riscos que muitas crianças trabalhadoras são expostas e as políticas necessárias para enfrentar essa prática. Combater o trabalho infantil é um dos compromissos da CNTE. A Confederação participa da Comissão Nacional e do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que promovem todos os anos campanhas para lembrar a data. Em 2016, a campanha aborda a participação da mão de obra de crianças e adolescentes nas cadeias produtivas. A CNTE avalia que é preciso conscientizar a população para combater essa prática e, para isso, produzir um jornal mural com informações sobre o tema para ser debatido no ambiente escolar. O material foi distribuído nas escolas públicas de todo o país. O tema da campanha do 12 de junho esse ano é o trabalho infantil na cadeia produtiva. Então, todo ano, né, tem um tema que a gente discute, como é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Então, a CNTE faz todo esse trabalho junto com o MPT, com a CONAET. Então, o nosso trabalho é que esse jornal mural chegue em cada escola do nosso país e a gente conscientize todos os trabalhadores em educação e a sociedade que só através da união de todos e da formação a gente vai chegar à erradicação do trabalho infantil no Brasil e no mundo. De acordo com dados do IBGE, mais de 3 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. Mais de 70 mil têm no máximo 9 anos. Além de terem baixa remuneração, 1 em cada 4 crianças deixa a escola e muitas estão submetidas às formas mais degradantes de trabalho. Diante desses dados alarmantes, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, lançou a campanha Trabalho Infantil Você Não Vê, Mas Existe. É uma campanha que visa, sobretudo, a conscientização da sociedade sobre o tema. Muitas vezes nós não temos consciência de que a roupa que nós estamos usando pode ter sido alinhavada com mãos de criança. Nós não temos consciência que o carvão que a gente usa no nosso churrasco de final de semana pode estar sendo feito com a exploração de pequenos. Então, a ideia é essa. Você não vê, mas ele existe. E o fato de você não ver ou de você se recusar a ver não vai mudar essa realidade. Essa realidade vai mudar a partir do momento que a gente possa ver com muita clareza essa exploração e combatê-la, porque é através da ação e não da omissão que nós vamos conseguir ter bons frutos nesse trabalho. Um outro aspecto da campanha é quebrar alguns mitos que existem. Muitos dizem hoje que é melhor a criança trabalhar do que roubar, só que são 2 ilícitos. Tanto o trabalho ilegal quanto o roubo são 2 ilícitos, então nós não podemos contrapor uma irregularidade com outra irregularidade. O melhor para a criança é o estudo e não o trabalho. Agradecemos sua audiência, fique agora com o nosso quadro de humor.